Pois é, infelizmente o seu PC Gamer não tem Quad Channel, ou não faz Quad Channel. E não adianta você colocar 4 pentes de memória RAM, porque ele também não vai ativar Quad Channel. Isso porque 4 pentes de memória RAM em 4 slots de memória RAM é diferente de 4 canais de memória RAM. E dependendo até se você instalar errado as duas memórias que você tiver no seu PC, nem Dual Channel ele vai ativar, vai continuar rodando em Single Channel. Ou seja, mesmo tendo 2 pentes de memória RAM, você vai rodar com a performance de 1 pente de memória RAM. Rapaziada, tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo a esse canal e que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o Dual Channel ou Quad Channel ali dentro do processador. É quando você ativa outros canais de memórias dentro do CPU e você ganha mais performance gratuita, só de instalar a memória RAM ali da forma correta. Lembrando que eu já fiz o vídeo explicando sobre PCI Express, tirei todas as dúvidas possíveis sobre a compatibilidade de um PCI Express. Você pode colocar 3.0 em 4.0 ou 4.0 em 3.0, placa de vídeo 4.0 com 3.0, com SSD 3.0, com CPU que é 2.0. Então tudo eu expliquei nesse vídeo, vou deixar na descrição também. Mas vamos lá, dessa vez eu desenhei para vocês, literalmente eu fiz uma arte aqui, então me perdoe se não estiver muito boa, mas é aquela história, agora tá desenhado para vocês entenderem. Conforme vocês podem ver aqui, nós temos aqui nesse gráfico o CPU ali de amarelo, e dentro desse CPU nós temos ali 2 canais de comunicação. Do outro lado nós temos os slots de memória RAM. Então teoricamente aqui a gente está falando de uma placa-mãe que tem 4 slots de memória RAM e o CPU tem 2 canais de memória. Então por aí algumas pessoas já vai começar a entender, já começou a pegar. O canal de memória em si, ele sempre vai ser referente ao CPU. Ele sempre vai ser de propriedade do processador. Então tá aí, ó. Esse carinha aqui é o responsável pelo Dual Channel e a sua máquina só faz Dual Channel, a sua placa-mãe só faz Dual Channel porque o processador tem dentro dele 2 canais de memórias para ser ativado. Agora, os processadores Xeon, eles têm dentro dele Quad Channel. É isso aí, essa bolachona aqui é um processador Xeon, processador de servidores, é um processador da Intel. Então, por exemplo, o Ryzen da AMD, Xeon da Intel, né? Não é o Intel Core, porém é um processador da Intel. E no geral, só os processadores de servidor fazem Quad Channel. Então, se numa placa-mãe a gente tem 4 slots de memória RAM, por que a gente não tem 4 canais de memória RAM? Por que um processador Ryzen ele tem Dual Channel, enquanto um processador Xeon tem Quad Channel, pô? Que história que é essa? E por que 4 pentes de RAM não ativa? Pois é, aqui você tem mais uma vez a imagem do nosso CPU e que sai dele apenas 2 conexões para canais de memória. Ele tem apenas 2 canais de memória. E ali ao lado nós temos os 4 slots de memória RAM que precisa ser preenchido. Aqui nessa outra imagem, por exemplo, nós temos o critério para você ativar o Dual Channel do seu processador. Então tem 2 formas de ativar o Dual Channel, e aí eu colori os slots para você entender que quando as cores são iguais, o Dual Channel está ativado. Se você colocar o slot de memória RAM, se você preencher ambos os slots, você coloca o primeiro pente de memória RAM no slot 1 e o outro pente de memória RAM no slot 3, você ativou o Dual Channel utilizando 2 pentes de memória RAM. Se você coloca 2 pentes de memória RAM, sendo o primeiro pente de memória no slot 2 e o segundo pente de memória no slot 4, parabéns, você também ativou o Dual Channel. E isso é bem simples, se dá o fato que dentro do processador só tem 2 canais de memória. E essa informação você acha no próprio site do fabricante. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma placa-mãe com 4 slots de memória RAM. Porém, o processador que vai aqui dentro, ele só tem 2 canais de memória. E aqui a gente entra no sistema elétrico da placa-mãe. Cada 2 slots de memória RAM, eletricamente falando, é ligado em um canal de memória do processador. Agora eu vou colocar essa imagem aqui para tentar simplificar para vocês. Nós temos 2 canais de memória no processador e temos 4 slots de memória RAM na placa-mãe. Se você ligar os 2 pentes de memória RAM errado, ou seja, você coloca o primeiro pente de memória RAM no slot 1 e coloca o segundo pente de memória RAM no slot 2, conforme o gráfico, os outros 2 slots de baixo tá vazio. Então você ligou a sua placa-mãe dessa forma aqui, ó. Os 2 primeiros slots aqui tá com 2 pentes de memória RAM e aqui a gente deixou, olha só, 2 slots de memória RAM sobrando. Se você ligar dessa forma, aqui dentro do seu processador vai continuar rodando em Single Channel, apenas um canal. Exatamente, você colocou 2 pentes
pentes de memória RAM, porém no esquema elétrico aqui dessa placa-mãe, você acabou colocando os 2 pentes de memória RAM em um canal do processador, que eletricamente esses 2 slots aqui representam apenas um canal. Então sim, conforme o gráfico de novo, você pode ver aí, se você instalar a memória RAM da forma errada, você vai ativar apenas um canal de memória do processador. Então por aí já dá para entender que 4 slots de memória RAM não representa 4 canais de memória dentro do processador, e que se você colocar 4 pentes de memória RAM no seu PC, você não vai ter Quad Channel, a não ser que você esteja utilizando aí o famoso dragão chinês aqui, o nosso kit Xeon. Então mais uma vez está aí para vocês, você precisa colocar, se você tiver 2 pentes de memória RAM, preencher o primeiro slot e o slot 3, ou então você preenche o slot 2 e o slot 4. Ah, Rocha, e se eu colocar 4 pentes de memória RAM? Bom, automaticamente você já ativou o Dual Channel, que você preencheu todos os slots, então você também preencheu ali todos os canais de memória que esse processador tinha. Então essa aqui é a forma mais correta de instalar quando você tem apenas 2 pentes de memória RAM. Você instala no primeiro slot, pula o segundo, instala o terceiro e pula o quarto, ou vice-versa. Algumas placas-mãe inclusive tem recomendação de como fazer isso. Essa daqui, por exemplo, tem uma recomendação aqui, ó, que a gente deve utilizar, se tiver só 2 pentes de memória RAM, o slot A2 e o B2, tá? Essa é a forma que você vai ter melhor desempenho, melhor performance e mais estabilidade. Então pode ver que na própria placa-mãe, se você tiver 2 pentes de memória RAM, ela aconselha aqui que você preencha primeiro o slot A2 e o B2, que seria o segundo e o quarto. Ah, Rocha, beleza. E quando a placa-mãe tem 2 slots de memória RAM? A placa-mãe só tem 2 slots de memória RAM. Muito bem, toda a placa-mãe que tem 2 slots de memória RAM, ela vai ter o Dual Channel já preparado ali para receber o processador. Então, o seu processador ali, se for um Intel Core ou um AMD Ryzen, ele tem o Dual Channel dentro dele para ser preenchido. Ele tem esses 2 canais de memória disponível e a placa-mãe só tem 2 slots. Então, tudo ok, colocou 2 pentes, vai estar rodando em Dual Channel, não tem muita preocupação em relação a isso. Colocou um pente, qualquer um que seja os slots, pronto, ativou um canal, você já está rodando com um canal de memória. Colocou 2 pentes, já está em Dual Channel também. Tá, e o que acontece no caso aqui do nosso dragão chinês, que ele é Quad Channel? Bom, isso aí é uma característica do CPU em si, como eu já expliquei para vocês, e geralmente mais voltado para CPUs de servidores. E aí no caso do CPU Xeon não tem mistério, ele tem dentro dele 4 canais de memória. A sua placa-mãe tem 4 slots de memória RAM. Então tá aí o gráfico para vocês. Cada slot preenchido é um canal que você está ativando dentro do processador. É exatamente isso que acontece no kit Xeon. Você colocou a memória no slot 1, você ativou o primeiro canal. Você colocou no slot 2, você ativou o segundo canal e assim por diante até ativar o Quad Channel. Inclusive, um fato interessante é que se você só tem 3 pentes de memória RAM, você não vai ter instabilidade, você vai ter bastante desempenho inclusive e vai estar rodando ali em Triple Channel, né? Vai estar com 3 canais de memória ativos. Então esse é um dos pontos positivos aí dos kits Xeon. Agora na plataforma Xeon acontece muito o seguinte também, não é porque o processador é Quad Channel que a placa-mãe tem o esquema elétrico para suportar o Quad Channel. Principalmente por se tratar de uma placa-mãe chinesa de baixo custo, a maioria, não estou dizendo que são todas, apesar de ter 4 slots aqui de memória RAM, só suportam Dual Channel. Mesmo o processador suportando Quad Channel, acontece que o esquema elétrico, né, para ser feito de forma mais econômica, eles acabam ligando aqui 2 slots para um canal, mais 2 slots para um canal, e aí chega lá dentro do processador só 2 canais de memória e o seu Xeon vai rodar em Dual Channel. Mas isso é culpa única e exclusivamente da placa-mãe, tá? Isso também pode acontecer. Esquecendo agora o processador, deixando ele de lado aqui um pouco, eu vou explicar para vocês por que é difícil conseguir estabilidade utilizando 4 pentes de memória RAM. Fala assim, pô Rocha, eu coloquei 4 pentes de memória RAM aqui no meu Ryzen e não consigo colocar as memórias a 3600 MHz. Não vai. Agora, quando eu coloco só 2 pentes de memória, eu consigo colocar 3600 MHz, eu consigo colocar 3800 MHz e a frequência sobe de boa, o meu processador fica estável, não tomo tela azul. Então por que isso aí acontece? Por que acontece isso? Então vamos lá, aqui tá o esqueminha elétrico que eu coloquei para vocês, da mobile, que seria ali a placa-mãe, e os slots de memória RAM. Então esqueça o processador não tá mais nesse gráfico, a gente tá falando só de placa-mãe e os seus slots. Então vamos lá, você tem aqui 4 slots de memória RAM ali e o esquema elétrico dentro
dentro da sua MOBO, da sua placa-mãe. O que acontece é que cada slot de memória RAM que você coloca, cada pente que você coloca na sua placa-mãe, ele vai precisar de energia para funcionar. Esse carinha aqui, ó, e ele vai puxar da sua placa-mãe 1.35 volts. Então, se você coloca 4 slots de memória RAM, você preenche os 4 slots da placa-mãe, você tá puxando ali, você tá exigindo da controladora da placa-mãe que ela converse com 4 pentes, 4 módulos de memória ao mesmo tempo e ainda alimente eles a 1.35 volts. Então, basicamente, você sobrecarrega o esquema elétrico da placa-mãe. Ela tá precisando rodar 4 pentes a 1.35 volts e isso, na maioria dos casos, diminui a estabilidade da placa-mãe. Não estraga, foi feito para usar com 4 pentes de memória sem problema nenhum, porém fica menos estável. Então, ao invés de você ficar ali tentando subir 3600 MHz, 4 módulos de 8 GB cada um, tá tomando tela azul, não tá dando certo. Por isso que é muito mais fácil com apenas 2 slots. Por isso que a sua placa-mãe sofre muito menos, que ali ela só tem que lidar com 2 pentes de memória RAM. Ela só tem que lidar com 2 vezes 1.35 volts. E assim fica muito mais fácil colocar 2 pentes de 16 GB a 3600 MHz ou até 2 pentes de 32 GB tranquilo. O trabalho fica muito mais fácil para sua placa-mãe ter que alimentar e conversar com apenas 2 pentes de memória RAM do que com 4. Afinal, só tem 2 canais de memória mesmo. Não vai mudar nada. Colocar 4 pentes fica mais estético, porém fica menos estável. E explicando agora o porquê que quando você coloca 2 pentes da forma correta, você ativa o Dual Channel do seu processador. Basicamente, o processador ali, ele busca as informações na memória RAM. E essa memória RAM, ela tem uma vazão de dados, tá? Ela tem uma largura de banda. E aí, um pente de memória RAM tem 64 bits, tá? De forma bem simples é essa, tá? Colocando em um cenário aqui onde um pente tem 64 bits. Então, quando a gente acrescenta aqui outro pente de memória RAM, da forma correta, ligando no slot certo, nós vamos ter 128 bits, né? É como se fosse ali uma placa de vídeo. Então, repare que a vazão de dados de uma placa de vídeo com 128 bits já é bastante coisa. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, essa RTX 4060. Olha só, ela tem 128 bits de largura de banda, tá vendo aí? Ela conta com 8 GB de VRAM, sendo 128 bits de largura de banda. Então, de forma bem resumida, é isso. É o quanto você consegue aumentar a largura de banda ali do seu processador. E quando você liga o Dual Channel, por isso que é tão importante, você já salta a performance, você duplica a largura de banda, você duplica ali a velocidade com que o processador consegue se comunicar com a memória RAM. Porém, não é por isso que você vai dobrar o desempenho. Não é porque dobrou a largura de banda que dobra o desempenho. Geralmente você ganha ali de 7% a 12% de performance em jogos só de utilizar o processador com 2 canais de memória RAM da forma correta. Portanto, utilizando da forma certa, você vai ter ali 2 pentes de memória RAM, 128 bits de largura de banda. Se você colocar as memórias de forma errada na sua placa-mãe, pô, Rocha, coloquei no primeiro e no segundo slot. O que vai acontecer? Mesmo que você tenha 2 pentes representando 64 bits, eles vão somar 64 bits. Você tá rodando só com 64 bits. Você não tem 128, porque você ligou os 2 pentes em um slot da placa-mãe. Então o Dual Channel não vai acontecer. E no Kit Xeon acontece da mesma forma. Quando você tem uma placa-mãe que representa os 4 slots certinho, bonitinho, com esquema elétrico para funcionar o Quad Channel, se você colocar 3 pentes de RAM, você vai ter 192 bits de largura de banda. E se você colocar os 4 pentes de memória RAM, você vai ter 256 bits de largura de banda. Aí você fala assim, caramba, é bastante coisa, cara. Mas infelizmente não aumenta tanta performance assim. De single channel para dual channel, a gente tem de 7% a 12% do aumento ali de performance. Mas quando você sai de dual channel para quad channel, você ganha 2%, 3%, às vezes 5% de performance a mais. Ou seja, quase nada. Por isso que é mais interessante manter essa largura de banda para processadores de servidor que fica o dia inteiro ligado e precisa armazenar muita informação, do que para um CPU gamer, que é um cara que não precisa de tanta largura de banda. E esse aumento do tráfego de dados, de conversa entre o CPU e a memória RAM, não vai mudar tanto o desempenho em jogos, tá? É por isso que os processadores convencional de desktop, Intel e Ryzen não tem Quad Channel, porque Quad Channel encarece o processo de fabricação do processador e não traz mais desempenho para ele, então não vai mudar nada. Lembrando, galera, se quiser economizar na hora de montar um PC gamer barato ou comprar qualquer coisa relacionada à tecnologia, faça parte do nosso grupo de promoções do Telegram, que é o Caça Preço do Rocha. Lá a gente monitora as melhores ofertas, lança todos os cupons de desconto e, é claro, tudo que você comprar no meu link ajuda diretamente aqui a manter o nosso canal. No mais, é isso aí, galera. Eu sou o Rocha, muito obrigado pela sua presença aqui. Tamo junto, até a próxima e fui!